eu não tinha essa coisa de ficar praticando enquanto o aluno estava estudando. E aí eu percebi que eu tinha um tempo de aula e depois eu tinha que ter outro tempo de estudo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, porra, enquanto o aluno está fazendo as coisas, ou quando a gente está conversando, tudo, por que não eu praticar? Pelo menos praticar as mãos. Como se estou falando aqui com você. Olha, então, a gente precisa praticar, o assunto hoje é paradigma. Então nós vamos falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E eu ficava simplesmente fazendo nada. Tanto que muitas vezes o aluno parava e falava assim, o que você está fazendo aí? Eu falava, nada. Não estou fazendo absolutamente nada demais. Então, se o assunto daquela semana era, por exemplo, no meu caso, estudar double stroke, então eu estava simplesmente falando com você, estudando double stroke. Aproveitando esse momento. Quando eu encontrei o Jim Shaping, uma das primeiras perguntas que ele fez para mim foi, por que você não está praticando suas mãos? Eu falei, porque eu não tenho uma baqueta. Ele falou, então tó. Aí eu peguei a baqueta e fiquei com ela assim. Ele falou, por que você não está praticando suas mãos? Eu falei, porque eu não tenho pad. Aí eu falei, então, José, dá um pad para ele. E quando eu falava com ele, todas as vezes que eu conversava com ele, não teve uma vez de eu estar falando com ele e ele estar assim, ó, tipo, ah, sei, tá. Não, o tempo inteiro ele tá assim, ó, tocando. Tanto que tem uma cena muito legal que ele fala, eu tô conversando com ele, aí ele fala assim pra mim, o que é que eu tô tocando? Aí eu parei e falei, não sei, porque eu tô tentando prestar atenção no que você tá falando. Ele falou, não, você tem que prestar atenção no que eu tô tocando. Aí beleza, aí próximo dia, aí eu assim, no pad dele, né, ele falando e eu assim, aí ele, o que eu tô falando? Eu falei, não sei, eu tô prestando atenção no que você tá tocando. Ele falou, não, você tem que prestar atenção nas duas coisas, no que eu falo e no que eu toco. E ele não falava com você sem estar praticando o tempo inteiro. E a frase que ele mais falava era, por que você não tá praticando suas mãos? Que foi quando ele pediu a minha mala, né? Eu tava com uma bolsa, ele pediu a bolsa e falou, posso olhar a sua bolsa? Eu falei, pode. Estranho uma pergunta dessa. Primeiro dia, assim, acabei de encontrar o cara. Aí ele abriu o zíper e tal, abriu o outro. Falou, que coisa, né? Uma bolsa tão grande e não tem nem um par de baqueta. Nossa, fiquei arrasado com aquilo, né? E a partir daquele momento, todas as minhas bolsas que eu compro tem que caber um par de baqueta. Então é isso. É meio essa coisa do praticar fora da batera. É você utilizar todo esse tempo que você tem para fazer algo. Não precisa ser especificamente uma simples técnica ou uma técnica complicada. Simplesmente, às vezes, só tocar qualquer coisa. Deixar sua mão com habilidade, saca? Lógico que, assim, muitas vezes, por exemplo, eu estava praticando isso aqui. Então, eu precisava viciar minhas mãos com isso. Como que eu faço para viciar minhas mãos com isso? Todo o tempo que eu estou dando aula, eu estou falando com o aluno. Então temos que falar sobre paradigma. Então, paradigma acontece assim, porque a gente tem o inward, a gente tem o reverse. E eu estou fazendo isso aqui só. Entendeu? Sem dar muita atenção. É simplesmente viciar as suas mãos. Então, direita, esquerda, bumbo, esquerda, direita, bumbo. Então você precisa viciar o seu corpo para fazer isso? Então, quando eu falo com você, estou praticando isso. Simplesmente. Então eu dou aula, praticando testando essa habilidade. Então eu fico falando com você, concentrado no que eu preciso falar com você e esqueço disso aqui, ó. Isso aqui fica automático. E isso é fundamental, cara. Isso é muito bacana você poder aproveitar esses momentos. Eu vejo televisão com um metrônomo na mão, com o celular e com um par de baqueta. E põe lá o metrônomo. Vamos praticar a mão direita, então. Isso já mata... E vendo TV.
Já mata a pessoa que fala que não tem tempo, mas é no Face toda hora, ou assistindo TV, Sim. ou assistindo uma série e não tá fazendo isso. Quando eu troquei a técnica, que eu mudei pro Traditional, e que eu tinha que estudar essa coisa da inclinação, eu tinha um computador aqui, não era nessa mesa, numa outra mesa, e eu ficava mexendo no computador e praticando o backbeat. Então eu mexia no computador aqui, ó, e ficava assim, ó, imaginando um groove assim, ó. Só que não podia parar. E vai lá, mexe, tenta ver o que rola, vai, uma foto, manda não sei o que. Precisa escrever? Tenta escrever com a mão só e mantendo esse. Pra que isso? Para que o movimento, ó, seja sempre o mesmo. Para que o grip, para que o backbeat seja sempre do mesmo jeito, com o mesmo volume, com a mesma intenção. Que a mão faça sempre o mesmo movimento. Que o grip do Traditional fique sempre no mesmo lugar. Isso fora da bateria, mexendo no computador. Então, andando na rua, né? Tá andando. Em vez de andar mais rápido ou andar mais lento e ficar mudando esse andamento, tenta andar num andamento só. E 1, 2, 3, 4. Isso é o seu time. E fica cantando isso na boca. Então você fica meio louco na rua, né? As pessoas. No trem, né? Mas você tá andando, cara. Isso te ajuda muito. No carro, muitas vezes, em vez de utilizar ou deixar o som no carro, eu ponho o metrônomo. Então tô dirigindo e fica aquele pi, pá, 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 pi, pá, 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 pi, pá. E eu fico dirigindo e imaginando um groove, imaginando um fraseado, contando coros. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3. 12, 2, 3, 4. 13, 2, 3. Voltou. 1, 2. Bolei um coros de 13. Então tem que contar 13 compassos. E dirigindo. Então, tudo isso te ajuda muito a você a desenvolver um lado, a praticar, tá na fila do busão, ou tá na fila do dentista, sei lá o quê. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 1, 2. Ainda mais essa questão de pulsar a perna esquerda, né? Que é algo que é difícil demais de ver alguém treinando e só treina na bateria em vez de ficar fazendo então, o movimento. Não tem nada, tá na rua, só 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1. Vamos colocar agora no contra. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1. Cabeça e contra. 1, 2, 3, 4. 2. E assim por diante. Então, praticar fora da bateria é essencial, né? É meio coisa neurótica, assim, quando sua avó fala: para de batucar, moleque, você fica batucando em todo qualquer lugar. Não é que você está batucando, você está estudando já. Então, eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, cara, meu som decolou, assim, mudou meu som. Porque
as minhas mãos ficam aptas o dia inteiro. O tempo inteiro ela tá apta. Eu tô treinando habilidade o tempo todo. Ah, mas hoje eu tô dando aula aqui e hoje eu acho que o assunto vai ser flan. Então, eu começo a falar com você pensando em colocar flans no meio do fraseado. E vou trocando ideia contigo, falando sobre o que eu tenho que falar, corrigindo os assuntos e tal. Enquanto você está praticando o seu exercício, eu estou olhando, prestando atenção, mas estou aqui, ó, simplesmente dando habilidade para minhas mãos. Mano, isso agilizou muito o meu som. Porque aí eu não precisava ficar indo pra batera pra fazer isso. Eu vou pra batera pra colocar isso em prática. O vizinho reclama menos, né? Pode ser. Pode ser, porque em vez de ficar estudando técnica, eu já tô estudando técnica durante o dia, no pad, fazendo sei lá o quê. E aí se você for pensar, você fala assim, tá, eu dei 3 horas de aula. Tudo bem que você não tenha praticado durante as 3 horas, mas que 2 horas dessas 3 você conseguiu estar com a baqueta na mão e meio que tocando. Mano, 2 horas do seu dia que você já tá praticando o tempo todo. Solução para quem pega trem e passa 4 horas, né? 2 para ir, 2 para voltar no trem. Sim, arrume forma. Se você tem 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar, arrume formas que para você conseguir praticar fora da batera. Que seja com um metrônomo, que seja com as mãos no corpo, que seja às vezes com um parzinho de baqueta e só tipo, sentado numa cadeirinha, dane-se as pessoas e você tá ali assim. Pô, meu 5 stroke não tá legal, então. Vou tentar melhorar. Meu double stroke, meu single, meu paradiddle, sei lá, o que for, meu flan, o molar. Entender como que é o jogo. É otimizar esse tempo, né? Isso eu acho que é fundamental. E o meu som mudou muito de quando eu comecei a entender esse processo. Então hoje eu dou aula e pra mim a aula é estudo. Tanto que eu tenho meu kitzinho que eu sempre dou aula com isso aqui. Perfeito.